Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então. Nós vamos resolver a questão de número 152 do Enem 2021 da prova de matemática do Caderno Azul. Talvez essa questão seja uma das mais complicadas dessa prova, na minha opinião, certo? Mas vamos trabalhar ela aqui para a gente poder entender. Fala o seguinte: para a comunicação de dois navios, navio 1 e navio 2, é utilizado o sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso são consideradas as operações triângulo e estrela. Então, operação triângulo, operação estrela. Definidas sobre o conjunto dos números reais por. Então, x triângulo y é o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo. Na operação estrela, x estrela y multiplica o x pelo y e soma com o x. É assim que a gente vai ter que resolver por essa codificação. O navio que deseja enviar uma mensagem, que é o N1 aqui, deve fornecer um valor de entrada B, certo? Que irá gerar um valor de saída, né, ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. A, triângulo B, asterisco, estrela, B, triângulo A, igual a zero. Ele quer descobrir a soma das duas maiores soluções dessa equação, certo? Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será. Bom, então aqui, pessoal, ele está dando que o B é 1. Então, nós vamos ter o seguinte, A triângulo 1 vezes, o asterisco, desculpa, 1 triângulo A igual a zero. Estou pegando essa equação que ele nos deu e substituindo o B por 1, ok? Então, onde tinha B, coloquei 1. O que é o asterisco, né, pessoal? E o que é o triângulo? O triângulo é elevar ao quadrado o primeiro termo, mais a multiplicação dos dois termos, menos o quadrado do segundo. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos obedecer a operação triângulo. Então, vamos fazer o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, A vezes 1, A, menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Asterisco, 1, triângulo A. Vamos de novo, o x aqui é 1, triângulo, e o y é o A. Então, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais a multiplicação de 1 vezes A, vai dar A, menos o quadrado do segundo, A ao quadrado igual a zero. Certo? Então, nós resolvemos operando, né, utilizando o B igual a 1, certo? E substituindo aqui pela operação triângulo. Agora vamos fazer a operação asterisco. Então, esse aqui agora é o nosso x. Esse cara aqui é o nosso x e esse aqui é o nosso y, certo? Então, vamos aplicar essa regra de cima. Nós vamos fazer x vezes y, esse vezes esse, certo? Mais esse aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter A ao quadrado mais A menos 1, porque 1 ao quadrado é 1, vezes, a multiplicação do segundo, 1 mais A menos A quadrado, mais o x. Quem é o x? É o primeiro termo, que é aqui, A quadrado mais A menos 1 igual a zero, ok? Agora aqui, pessoal, tem um pega-ratão, como a gente falava, né? O que acontece aqui? Se vocês fizerem a multiplicação aqui, vocês vão ter A na quarta potência. Vai ficar muito mais difícil de resolver isso. Sim? E aí, matematicamente, vai ficar muito mais complicado. Então, aqui tem uma jogadinha para a gente entender e deixar isso mais fácil. Vocês concordam comigo que aqui esse termo é igual a esse? Porque esse termo é x e x.
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar em evidência, porque ele aparece nos dois termos. E se eu fizer a multiplicação, eu vou obter aqui, ó, a ao quadrado depois vezes a menos a ao quadrado, vai dar menos a na quarta potência. E aí, como é que eu resolvo isso? Não tem como fazer por Bhaskara, que só é potência para duas raízes, né? A raiz, grau 2, aqui nós temos grau 4. Então, o que eu vou botar? Eu vou botar esse em evidência, ó. Vai ficar a quadrado mais a menos 1. Então, isso aqui dividido por a ao quadrado mais a menos 1, sobra isso aqui, ó. 1 mais a menos a quadrado. Certo? E esse mais, né? Esse aqui dividido por esse aqui dá 1. Um valor dividido pelo mesmo valor vai dar 1. E aqui vai ser igual a 0. Então agora só vou ajeitar aqui para deixar em ordem decrescente o expoente, né, dos A's aqui para a gente fazer Bhaskara. Então aqui fica A ao quadrado mais A menos 1. Vezes, aqui eu vou puxar aqui, ó, menos A quadrado mais A mais 1 mais 1, 2, igual a 0. Certo? Então, eu sugiro para vocês não fazerem a multiplicação, que vai complicar muito. Põe em evidência, né, já que o x aqui é comum aos dois, botamos o termo em evidência. Agora aqui é uma multiplicação. Quando isso aqui vai dar 0? Só existe duas possibilidades, certo? Quando essa multiplicação aqui vai dar 0? Então, quando a quadrado mais a menos 1 for igual a 0, ou, né, menos a quadrado mais a mais 2 for igual a 0. Só tem essas duas possibilidades. Esse valor só vai dar 0 se o primeiro for 0 ou se o segundo for 0. Então, o que nós temos aqui? Uma equação de segundo grau. Vamos aplicar Bhaskara, vamos achar as duas soluções, as duas raízes, certo? E a gente vai usar, ó, o que ele está pedindo, a soma das duas maiores soluções. Então, vamos lá. Então, aqui ó, a gente vai aplicar Bhaskara, né, pessoal? Lembra da equação, a situação de Bhaskara, né? Nós temos lá menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Essas aqui são as raízes, certo? Então, aqui, ó, sabendo que a equação, né, é ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, aqui é menos b. Então, aqui o b corresponde a menos 1. Mais ou menos. B quadrado. 1 quadrado menos 4ac. Certo? 4. Aqui o coeficiente é 1 do a e o do c é 1. 1 negativo, desculpa. Aqui 1 negativo. 1 negativo. Certo? Dividido por 2a. 2 vezes 1. Então, estou aplicando a Bhaskara. Menos b, que é o termo, né, aqui em x, que é 1 menos b. 1 ao quadrado, b quadrado, menos 4ac sobre 2a. Então, aqui vai ficar menos 1, mais ou menos, aqui, 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 4, mais 4, sobre 2. Então, aqui nós vamos ter qual a solução aqui? Menos 1, mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. Então, eu vou ter duas raízes aqui, ó. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. E esses dois valores aqui, substituindo no valor do A, vai dar 0. Ok? Vamos fazer a Bhaskara daqui. Então, aqui seria menos b, aqui é 1, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, 1 quadrado, menos 4, vezes a, né, que aqui é menos 1, vezes c, que aqui é 2, sobre 2a, 2 vezes menos 1, certo? Então, eu vou ter aqui menos 1, mais ou menos, raiz quadrada. 1 quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1, 4, vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, 9 dividido por menos 2. Certo? Então, eu vou ter menos 1, mais ou menos 3 sobre menos 2. Primeira raiz, menos 1, menos 3, menos 4. Dividido por menos 2, 2. E a outra, menos 1,
mais 3 dividido por menos 2. Então, aqui vai dar 2 dividido por menos 2, menos 1. Então, essas são as duas raízes dessa segunda equação aqui. Certo? Então, quais são as maiores soluções? Né? Entre esses dois aqui, a maior claramente é essa, porque essa aqui vai ser negativa. E entre 2 e menos 1, claramente é 2 a segunda solução. Ele pede a soma, certo? Então, vamos fazer a soma aqui do lado. Como a gente vai terminar essa equação? Realmente é uma questão mais difícil, né? Então, a raiz maior da primeira equação, que é essa aqui, é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E da segunda equação da básica, a solução é 2. Ele quer saber a soma. Ó. Então, aqui eu vou ter que fazer mínimo múltiplo comum, que é 2. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 5, mais 2 dividido aqui por 1, 2 vezes 2, 4. Então, 4 menos 1, 3. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então, essa aqui é a solução da equação. Tá, pessoal? Então, a gente vai ter a letra E de Equador. Certo? É uma questão difícil, não é uma questão fácil, não. Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, deem um like. Né? E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço.